Meus amados, abram comigo suas Bíblias em Hebreus capítulo 8, os versículos 1 e 2. Ora, o resumo do que temos dito é que temos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, que erigiu o Senhor e não o homem. Ainda, por favor, Apocalipse capítulo 1, versículos 9 até o 18. Apocalipse capítulo 1, versículos 9 a 18. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês? Escreve em livro e manda 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante a um filho de homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito com uma cinta de couro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como a neve, os olhos como chama de fogo, os pés como bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelo século dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Graças a Deus por esses textos tão preciosos. Meus irmãos e irmãs, eu chamo a atenção de vocês para a leitura desses textos aqui de Apocalipse, por um detalhe extremamente significativo. Temos lido, estudado aqui sobre a vida cristã nos lugares celestiais. Nos lugares celestiais, o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, que está sentado no trono da majestade na glória. Então nós temos estudado esses pontos já há algum tempo, sempre olhando para o livro de Hebreus, vendo este assunto com tanto cuidado. Agora, o que, de maneira particular, distinta, nós podemos extrair da leitura desses versículos 9 a 18 de Apocalipse capítulo 1? O detalhe é significativo, irmãos, porque estes textos nos permitem ver, sentir o que é a realidade de tudo que Hebreus nos mostra. Porque quando falamos desse sumo sacerdote, da sua pessoa, da sua obra, o que ele está fazendo por nós, aqui nós temos uma experiência do como, o como isto é real, o como isto é significativo. Aqui nós temos como ver de maneira prática como Cristo está, e a experiência de uma pessoa, João nos mostra de maneira experimental o que é a vida nos lugares celestiais. Vamos ler com muito cuidado. Veja o versículo 10, quando diz assim: achei-me em espírito. Se você estudar essa frase, descobrirá que ela ocorre 4 vezes no livro de Apocalipse. Aqui no capítulo 1,
no capítulo 4, no capítulo 17 e no capítulo 21. Aqui no capítulo 1, versículo 10, aqui depois do capítulo 4, versículo 2, no capítulo 17, versículo 1, no capítulo 21, versículo 10. Penso que são essas as ocorrências. Se eu errei algum versículo aqui, depois vocês corrijam. Então veja bem, achei-me em espírito. Essa frase, ela não é uma frase relativa ao livro de Apocalipse. Existem duas outras frases que elas dão sentido a esta frase. A primeira está em Gálatas capítulo 5, versículo 16, quando Paulo diz: andai no Espírito, e jamais satisfareis os desejos da carne. Outra frase que nós podemos aliar a esta, e ela tem o mesmo sentido, está em Efésios 5, 18, enchei-vos do Espírito. Não vos embriagueis com vinho no qual há contenda. A questão do vinho aqui é uma questão de analogia, ele está fazendo uma analogia, ele usa a analogia do vinho e depois insere a doutrina, o ensino. Enchei-vos do Espírito. Então, achei-me em Espírito, andai no Espírito, enchei-vos do Espírito, tem a mesma tônica espiritual. Somente um homem cheio do Espírito consegue andar no Espírito. Somente um homem que anda no Espírito, cheio do Espírito, ele pode se achar em Espírito. Ele pode se encontrar em Espírito. O que significa achei-me em Espírito? Vamos ver, achei-me em Espírito. Quer dizer, em determinado momento, ele pode se encontrar numa esfera espiritual extremamente elevada. Talvez seria a melhor colocação aqui. Lembre-se, os irmãos que estão estudando desde o princípio esse assunto, quando nós lemos 2 Coríntios capítulo 12, aquela experiência de Paulo, quando ele fala de uma experiência dele, um homem que ele se encontrava no Espírito, um homem que entrou aos mais altos céus, ele diz assim, não sei se no corpo ou fora do corpo. 2 Coríntios capítulo 5, versículos 1 a 9, pode tratar isso melhor, essa experiência do corpo e fora do corpo. O templo elevado e o templo material, que é o nosso corpo. Então aqui nós vemos, irmãos, algumas conexões bíblicas que nos mostram que a vida cristã é uma vida essencialmente espiritual. O problema é que nós, irmãos, a grande maioria de nós, não damos a menor importância para isso. Vivemos numa esfera natural, vivemos numa esfera carnal, por isso nós somos superficiais. Por isso nós não conseguimos atingir as esferas mais altas. E você não pode ser assim. Você, por um lado, irmãos, vivemos sim nessa esfera natural. Todos nós vivemos. Você na sua vida, nas suas emoções, na sua casa, no seu casamento, com seus filhos, no seu trabalho, na vida social, em todos os aspectos. Isso é vida natural. Todos nós aqui vivemos. Porém, o que a Bíblia diz, e diz com muita propriedade, é que há uma vida muito maior, uma vida superior, extremamente elevada, que é a vida espiritual. E que muitos não vivem essa vida. Paulo coloca, irmãos, em 2 Coríntios 5, 7, que nós andamos por fé. E você vai ver que aquele andar ali, o contexto dele, tem a ver com o tabernáculo superior, com a vida cristã elevada, que é o que Hebreus trata. Hebreus trata da vida cristã além do véu. Não é essa vida que nós vivemos aqui, mas uma vida que nós vivemos nos ares, nos mais altos céus, no trono de Deus, porque senão nossa fé não tem sentido, irmãos. Falamos com Deus, oramos a Deus. Qual é a base que você tem para orar a Deus e que Ele te ouve? Porque se nós não temos uma realidade que comunica isso, uma realidade real, então nós temos uma realidade virtual. O que significa, irmãos, que nós somos os mais tolos de todos os homens que estão na terra. Não existe pessoas mais tolas do que nós. Falamos de uma pessoa que nós não vemos, e falamos tudo para ele, contamos os nossos mais íntimos problemas. Falamos que essa pessoa nos ama, e a gente proclama que Ele nos ama, a ponto dele ter dado o filho dele, enquanto nós não damos nada para o Senhor às vezes.
temos dificuldade do nosso tempo, da nossa vida, mas a gente fala, a gente proclama que Ele deu tudo. E a gente proclama também que depois que nós passarmos pela morte, ou se Ele vier, porque nós proclamamos também que temos uma esperança. Nós proclamamos que temos uma esperança. E se nós proclamamos tudo isso, irmãos, que temos essa esperança, que somos tão amados, que nós amamos Ele, nós acabamos de cantar aqui, cantamos a Ele, estamos aqui reunidos por Ele, nós não ficamos na nossa casa dormindo até tarde, acordamos cedo, nos arrumamos, e todo mundo vem tão bem arrumadinho. Será que a gente vem aqui para quê, irmãos? Para nada? Não é. Irmãos saíram de longe, para nada? Não é. Existe sim, irmãos, no nosso coração, o Espírito Santo dizendo assim: você é filho de Deus. A vida não é só isso. Existe uma vida eterna para viver. Porque se a vida fosse só isso, irmão, nós estamos perdendo tempo parados aqui. Poderíamos aproveitar tudo que a nossa carne cobiça. E nós não alimentamos, nós lutamos para não alimentar nossa carne, não é verdade? Lutamos contra os anelos da nossa carne, à toa. Perdemos tempo à toa. O mundo está aí dizendo que nós somos um bando de idiotas, que cultuamos um Deus que nós não vemos. O povo diz que a sua família diz que você fica aí com essa coisa de crente. Muitos nos olham de maneira pejorativa, nos discriminam. A gente olha como o mundo está, a gente se sente fora deste mundo, a gente sente que nós não fazemos parte dessa sociedade imunda, corrupta, que glamoriza a imoralidade, a criminalidade nas novelas, nos filmes, a corrupção, e nós abominamos tudo isso. Nós somos pessoas que temos fome e sede de justiça. À toa, irmãos? À toa? Não é. Não é, irmãos. Não pode ser. Não pode ser que pessoas aqui de vários níveis, cultural, social, pessoas que moram em regiões diferentes, cada um tem uma história de vida diferente, pode se juntar dentro dessas quatro paredes para cultuar um Deus, para louvar a Ele, para testemunhar uma só fé, um só Espírito, um só corpo, um só batismo, uma só esperança. Isso não pode ser coincidência, isso não pode ser, irmãos, uma coisa natural, senão for uma coisa sobrenatural. E não é só nós aqui, são centenas de irmãos espalhados pelo mundo e pela história. Pega a história de 2000 anos para cá, irmãos. E não é tudo, nós podemos pegar desde os primeiros patriarcas, mas pega de 2000 anos para cá. Como é que pode explicar esse fenômeno? Será que é um fenômeno psicológico? Será que é um fenômeno religioso apenas, que tem um fim em si mesmo? Não é. Pessoas morreram por causa desse evangelho. Pessoas morreram por causa daquilo que nós acabamos de ler aqui. João estava preso na ilha de Patmos. Claro, irmãos, ele não estava ali preso no sentido que estava sofrendo muito. Alguns dizem que sim, mas não é verdade. Mas ele estava lá. Ele foi colocado ali. Mas sabemos o quanto ele sofreu e quanto os apóstolos sofreram. A história está aí para contar. Não é verdade? A história está aí para contar. Pessoas, irmãos, que você pega a história da Etiópia e vê aquela rainha de Sabá. Veja a história dela. Embora o reino dos sabeus abranja uma parte da Etiópia, mas de outros países também. E você vai ver que aquela mulher, rainha de Sabá, ela é contada na história dos muçulmanos, ela é contada na história dos judeus, ela é contada na história dos cristãos. Diz que aquela mulher saiu, ela gastou 70 dias com uma comitiva de 1000 pessoas, carregando 4 quilos de ouro, 4 toneladas de ouro, segundo os estudiosos. E se você pega a parte geográfica da onde ela saiu até Jerusalém, aonde ela foi, irmãos, ela subiu morro, ela desceu morro, ela subiu montanhas, ela desceu montanhas, ela atravessou rios com 1000 pessoas para ver e conhecer a sabedoria de Salomão
e o poder do seu Deus. Aí Jesus depois diz, contando essa história, ele diz, aqui está quem é maior do que Salomão. Aí ele diz assim, esta mulher vai se levantar no juízo, porque aquela mulher foi salva. A Bíblia conta a história daquela mulher, a rainha dos sabeus. E se você for lá na história dos muçulmanos, menciona ela. Ela foi uma mulher muito importante para eles. Se você vê, irmãos, que não é um livro qualquer, uma história qualquer, vai em Jerusalém, irmãos. Você vai ver precisamente tudo o livro de Marcos. Quando você começar ali, você vai ver a entrada ali da Galileia, você vai ter a mesma visão que Jesus teve, como está descrito nesse evangelho. Vá, irmãos, para a Grécia, estude as histórias, os caminhos de Paulo, baseado nesses livros, depois vai dar uma volta lá na Grécia, você vai ver que não é o mesmo lugar. O mesmo lugar. Como é que pode, irmãos? Como é que pode? Você vai ver a mesma história narrada aqui, história narrada aqui. Você vai ver que ele fez o mesmo trajeto. Eu tive o privilégio de fazer isso com um grupo de irmãos. O mesmo trajeto, nada, irmãos, contradiz o que essa Bíblia diz. Você vai ver que Paulo, ele parte daquele porto de Cencreia. Quando ele parte para Éfeso, está lá o porto, está lá tudo como está descrito na Bíblia, irmãos. Então não tem acaso aqui não. O resumo de tudo isso, irmãos, é que nós temos um sumo sacerdote sentado no trono. A Bíblia é a palavra de Deus. Você e eu temos que sentir nessa manhã um senso de profundo pertencimento e alegria. E podemos dizer, fomos sim comprados pelo sangue de Cristo Jesus. Somos sim o templo do Espírito Santo. Somos parte da noiva de Cristo. Somos parte do corpo de Cristo. Somos a família de Deus. Não andamos como o mundo, nós andamos como o Espírito nos guia. Então andar no Espírito, irmãos, é o grande chamamento de Deus para nós. E João diz, achei-me em Espírito. É claro que nós não vamos concluir essa palavra hoje, mas eu quero inserir só mais um ponto. E aqui nós vamos terminar para partirmos o pão. Veja no versículo 10, o que ele diz, achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi. Irmãos, essa palavra ouvir, é uma palavra extremamente importante. Se você estudar essa palavra aqui no texto original, você vai descobrir que ela ocorre 43 vezes no livro de Apocalipse. O termo grego para ouvir ocorre 43 vezes. Sabe quantas vezes ocorre o termo ver no livro de Apocalipse? Apenas 12. E por quê, irmãos? Porque ouvir é mais importante do que ver. Porque a fé ela não vem pelo ver, a fé vem pelo ouvir. Lembra que Jesus, quando ele fazia alguns milagres, ele tirava as pessoas da multidão e fazia ali no oculto? Quando ele foi ressuscitar a filha de Jairo, você lembra o que ele fez? Tinha uma multidão querendo ver. Ele chamou os seus discípulos, entrou lá dentro e fez o milagre. Porque, irmãos, não espere as coisas ver para você crer. Não espere as profecias se cumprir para você crer. Ouça a palavra de Deus. Embora hoje, irmãos, se você olhar as notícias, os últimos acontecimentos, a velocidade. Eu quero só colocar um ponto aqui para você ser cuidadoso. Não fique elegendo homens no seu coração como sendo eles protagonistas de alguma coisa. Eu tenho recebido centenas de vídeos aí enaltecendo o presidente Trump. Nada, irmãos. Escute bem. Esse é o grande perigo da mente. As pessoas estão agora fazendo estátua para esse homem. Não levante estátua para ele. E nem para ninguém. Eu quero que vocês olhem a mão que está conduzindo a história. Ele vai usar quem ele tiver de usar. Ele vai usar quem ele quiser usar. Porque o que nós temos que olhar é para a palavra de Deus se cumprindo, não é para o homem ali. Tá certo? Agora, porque houve essa mudança da capital para Jerusalém, aí você vê a convulsão que está acontecendo e vai acontecer. Escute isso, vai acontecer. Só quem esteve ali
sabe a dimensão do que está ocorrendo agora. Irmãos, agora. E por outro lado, eu sei que muitas pessoas que não gostam dele, e aí o outro lado também, não gostam do Trump. Realmente, tem muitos motivos para você não gostar dele, mas tudo bem. Ele está fazendo coisas que outros presidentes não fizeram. E vou dizer mais, muitas coisas que nós não gostamos, não aceitamos de maneira social, é o que ele também não aceita. Viu? Não vou ficar mencionando aqui, mas ele, irmãos, é melhor do que o nosso Lula, é melhor do que o nosso Temer. Agora, falo para vocês, eu não tenho nenhum apreço por ele, só estou dizendo, analisando de maneira nua e crua, que no fundo, tudo é político, tá certo? Então, digo para vocês, nossos políticos aqui são corruptos, de lá também são corruptos. Tire os olhos dos homens. Deus está movendo quem Ele quiser mover. Se Ele quiser usar aquele translocado lá da Coreia do Norte para cumprir uma profecia, Ele usa e pronto, Ele faz o que Ele quiser. Ele usou uma jumenta. Entendeu? Ele usou uma jumenta, irmãos. E Ele disse, se os seus discípulos calarem, Ele ia usar pedras. Então ninguém duvide do que Deus vai fazer. Porque o compromisso dele não é com o homem. Em primeiro lugar, o compromisso dele é com ele mesmo. É com a sua palavra. Então é isso que você tem que ver. Olhe para 3 coisas. O relógio de Deus tem 3 ponteiros. Um está apontando para o mundo, o outro está apontando para Israel e o outro está apontando para a igreja. Quando esses 3 ponteiros se alinharem, vai dar meia-noite. Aí o nosso Senhor vai voltar. Ele não vai perguntar se você está ou não está preparado. Ele vai voltar. Ah, mas Senhor, e a tua igreja? Ele vai voltar. Então não está perguntando se você está pronto ou não está. É seu dever estar preparado. Então, irmãos, essa palavra ouvir, no livro de Apocalipse, é muito importante. A minha pergunta é, não é o que você está vendo na televisão, é o que você está ouvindo da palavra de Deus. O que você está ouvindo? Eu recebi um vídeo agora de manhã, muito interessante. Milhares de judeus fazendo um grande louvor no Muro das Lamentações. Irmãos, isso é como que acender o pavio da Terceira Guerra Mundial. Pode ser que hoje tenhamos um dia muito difícil naquela região, mas nós não temos que preocupar com isso. É lindo isso. Quem vai ali, irmão, se você for ali às 6 horas da tarde, no Muro das Lamentações, tem um lugar que os judeus reúnem para adorar. Se você for ali, você vai ficar extasiado com a adoração que eles fazem ali, quando dá 6 horas do sábado, quando termina o sabá. Eles fazem uma adoração que você nunca, com certeza nunca terá visto. Eles têm uma expectativa da vinda do Messias muito grande, irmãos. Os judeus estão esperando. Se você chegar numa sinagoga, segunda-feira, às 3 horas da tarde, tem um grupo de pessoas lá orando e chorando em voz alta. Sabe o que eles estão pedindo? Que o Messias volte logo. Eles estão esperando o Messias, eu não sei se nós aqui estamos. Para eles é o Messias, para nós é um noivo. Para nós é um noivo. Para nós é muito maior, irmãos. Eles estão preocupados com Jerusalém, nós estamos preocupados com a nova Jerusalém. Ou estamos preocupados, ou não estamos preocupados. Devemos estar preocupados, irmãos. Eles estão olhando para uma cidade transitória, nós temos que olhar para uma que é eterna. Compreende? Então nossa expectativa tem que ser maior. Tem que ser maior. Se tem que ser maior, porque nossa promessa é maior. A nossa promessa é maior, irmãos. O desejo dele, leia todos os livros. O que ele fala para Jerusalém da terra? No Novo Testamento, em Apocalipse, quase nada. E para nós, o que ele fala? Ele escreveu livros inteiros, só para falar com a sua igreja, conosco, com todos nós. Você pensa, irmãos, esse assunto aqui tem tudo a ver conosco. Então você olha e vê, eles estão se movendo. Eles estão se movendo. Os judeus estão se movendo. Mas parece que a igreja não está se movendo. Irmãos, que o Senhor comece, pelo seu Espírito, em nossa vida, ser encontrar lugar, um grande movimento espiritual. Uma grande reação espiritual. Que essa semana seja um novo começo para você, meu irmão e minha irmã.
Então quero chamar a sua atenção, olhe para as notícias, olhe para tudo o que está acontecendo, mas procure ouvir e não apenas ver. Se você vê que a multidão está correndo para um lado, ouça, de repente você vai ter que correr para o outro. Não vá por aquilo que você está vendo, vá por aquilo que você está ouvindo. Deixe o Espírito falar com você. Como? Achei-me em espírito e ouvi. Você vê a conexão? Achei-me em espírito e ouvi. O achar, andar no Espírito, está antes do ouvir. Nós só vamos conseguir ouvir o Senhor nesta hora. E digo isso para vocês com muito cuidado. Meus irmãos, Deus não está escondendo da igreja. Ele quer revelar a ela. Antes de nos levar para o céu, para que nós experimentemos o céu como lugar, Ele quer que nós tenhamos uma experiência com o céu aqui. Porque o céu é um lugar, mas também é uma experiência. É uma condição. Então, meus irmãos, nunca vamos ouvir se não estivermos em espírito. Muitas pessoas não ouvem, e o barulho pode acontecer no mesmo lugar. Aí você pergunta para o irmão, você está ouvindo? Não. E você? Claro que eu estou ouvindo. E por que um está ouvindo e o outro não? Porque um está no espírito e o outro não. Um estará na cama, como diz Lucas. Um será levado, o outro será deixado. E por que o outro vai ser deixado? Porque não está andando no espírito. Estarão dois no campo, um será tomado, o outro será deixado. Por que um vai ser tomado? Porque com certeza ele foi achado em espírito. Essa é a grande diferença. Está andando no espírito. Se você está andando no espírito, você vai ouvir. Se você não estiver andando no espírito, você não vai ouvir. A trombeta vai tocar no seu ouvido e você vai dizer, eu não estou escutando. O que está acontecendo? Então, meus irmãos, é algo para ouvir. É algo para ouvir. Este assunto é glorioso. Lembre-se, quando o livro de Apocalipse abre, deixe-me mostrar 3 passagens apenas. Mas quando este livro se abre, com a mensagem às 7 cartas às igrejas da Ásia, você vai ver que a conclusão de cada uma dessas cartas termina assim: quem tem ouvidos, ouça. Ouça. Meus irmãos, é isso que o Senhor está falando a nós esta manhã. Ouve-me. Ouve-me. Aquilo que os seus olhos vê, não é para você enxergar, é para você ouvir. Ouvir. Ouvir é algo interior. Ouvir envolve discernimento. Não é escutar barulho. É saber o que realmente significa esse barulho. Então veja, Apocalipse 1:3 diz assim, olha como essa palavra é rica neste livro, vou citar apenas 3, dos 43 textos onde ocorre esta palavra. Você sabe, Apocalipse tem 22 capítulos, mas essa palavra ocorre 43 vezes. 43 vezes. Quase 2 vezes por capítulo. Não é curioso, irmãos? Quase 2 vezes por capítulo. Então, capítulo 1, versículo 3 diz assim: bem-aventurado, feliz, aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Vamos agora para o último capítulo, capítulo 22, versículos 17 e 18. O Espírito e a noiva, versículo 17 e 18. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, não é o que vê, é o que ouve. O Maranata, irmãos, não é para os que veem, é para os que ouvem. Porque o ouvir, no livro de Apocalipse, tem a ver com guardar. O ouvir tem a ver com guardar. Aqueles que leem e ouvem as palavras deste livro e as guardam. Então, aqueles que ouvem e guardam as palavras da profecia, aí diz todo aquele que ouve, então tem conexão. As palavras deste livro, ele diz, o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, eu acho lindo aqui, irmãos, porque essa palavra ouve é a característica da noiva. Diga, vem. Aquele que ouve é o que tem sede, por isso diz, venha. Está vendo?
Versículo 18. E todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhe fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. Eu, a todo aquele que ouve. Então é muito sério ouvir, irmãos. Porque quando você ouve, você não pode acrescentar nada. Não acrescente nada. Nós temos que ser fiéis. É isso que esse texto quer dizer a nós. Seja fiel àquilo que você ouve. Não acrescente nada. Porque se você acrescentar algo, você vai mudar o caminho. Você vai mudar o rumo. Você vai perder o foco. Então não mude. Porque se você mudar, você vai receber o juízo de Deus. O que significa também, irmãos, que esse ouvir, ele conquista o nosso coração. Esse ouvir, ele nos conquista para sempre. Então, quando você é conquistado, irmãos, por Deus de tal maneira, as suas faculdades interiores, elas vão se abrir. Então, foi isso que João experimentou. Então, duas coisas aqui. Achei-me em espírito. Está vendo? Achei-me em espírito. Agora, ele vai dizer, e ouvi. Então, nós vimos 3 textos onde encontramos essa palavra de maneira muito especial. Agora, há um outro detalhe deste ouvir em Apocalipse, que ele tem a ver com uma experiência celestial. Não é um ouvir sem uma experiência, é um ouvir que leva à experiência. Então, vou mostrar apenas 3 textos. Abra sua Bíblia, Apocalipse, capítulo 10. O versículo 4, Apocalipse 10, 4. Logo que falaram, é interessante, irmãos, isso aqui, falar os 7 trovões. Ler a Bíblia é um exercício espiritual riquíssimo. Porque quando você vai ler um texto, na verdade, você não quer nem abordar algumas frases. Eu até sublinhei a frase que eu quero abordar. Mas como que você passa por uma frase dessa? Logo que falaram os 7 trovões. Ora, os 7 trovões falam, as 7 trombetas falam, tudo na Bíblia, todos os acontecimentos proféticos falam, porque o objetivo é, em primeiro lugar, o nosso ouvido. Por isso que fala. Porque o objetivo de Deus, em primeiro lugar, não é julgar o mundo, é que nós ouçamos essas trombetas. Lembra? 1 Coríntios 14, 8, se a trombeta der o som incerto, quem se preparará para a batalha? Então, nesses trovões, Deus vai falar. Ele vai falar ao mundo o seu juízo. E a nós, Ele vai falar da viva esperança, da certeza que o tempo está próximo. Aí diz assim, eu ia escrever, agora observe a frase, ouvi uma voz do céu. Olha essa frase, irmãos. Ouvi uma voz do céu. Adiante um pouco aí neste capítulo, versículo 8. A voz que ouvi vinda do céu. Olha essa frase mais uma vez. A voz que ouvi vinda do céu. 2 capítulos à frente, capítulo 12. Olha o versículo 10 do capítulo 12. Então ouvi uma grande voz do céu. Vamos acrescentar mais 2 textos. Capítulo 14. Veja o versículo 2 e o versículo 13. Ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas. Versículo 13. Então ouvi uma voz do céu, dizendo, bem-aventurado os mortos que desde agora morrem no Senhor. Então você vê aqui, que esta voz, ela cria uma conexão espiritual com os céus. Vou repetir isso com muito cuidado, irmãos. Esta voz, que João ouviu no livro de Apocalipse, que é uma consequência do andar no Espírito, de ser cheio do Espírito, de achar-me em Espírito, é uma conexão com os céus. Quando você ouve a palavra de Deus, ela te conecta com o trono e não com o homem que fala. Se você tem certeza que agora, nesta manhã, Deus está falando ao seu coração, você não tem que ser grato a mim, ou a qualquer outro irmão que esteja ministrando. E nem tampouco achar que esse irmão é bom ou é espiritual. Nada disso. Quando você ouve a voz de Deus, você se conecta com os céus e não com o homem. Não é com o instrumento, não é com o meio,
é com o fim, é com aquele que está sentado no trono, e da onde a voz procede. Então veja isso, irmãos, essa voz que João ouviu lá no capítulo 1, o que ela fez? Ela conectou ele com os céus. E porque ele estava conectado com os céus, porque ele estava cheio, ele estava andando, ele achou-se em espírito. Aí, irmãos, o que ele vai experimentar? Vamos voltar aqui para o capítulo 1, e aqui eu quero encerrar. Então, achei-me em espírito no dia do Senhor. Aí por detrás de mim, aquela grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês? Escreve. Aí, versículo 12, voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando, o que ele viu? 7 candeeiros. É uma visão profética. Ele ouviu, ele achou em espírito, ele ouviu e viu. Então, irmãos, nós queremos ver. Quem aqui não gostaria de ver coisas espirituais, coisas grandes, firmes? Todos nós gostaríamos. Todos nós faríamos qualquer coisa para poder ver grandezas celestiais. Nunca veremos se não formos achados em espírito, se não estivermos cheios do espírito, se não ouvirmos a palavra de Deus que nos conecta com os céus. Esses foram os 3 degraus que João subiu para ele poder ter toda a visão celestial do livro de Apocalipse. Ele achou-se em espírito, vida no espírito. Segundo, ouviu a voz que o conectou com os céus. Aí ele passou a ter uma visão. Nessa visão grandiosa, ele viu 7 candeeiros, uma figura da igreja, na sua perfeição. E no meio desses 7 candeeiros, aí o que ele diz? Um semelhante a um filho de homem, porque ele vê ali aquele que é 100% homem, 100% Deus. Aí ele vê ele com uma vestidura de sumo sacerdote. Se você estudar essa veste descrita por João aqui no Apocalipse, descreve a vestidura do sumo sacerdote, porque Jesus é o nosso sumo sacerdote, o ministro do santuário que está sentado no trono da majestade nos céus. Este santuário, ele vê. João viu aquilo que, podemos dizer assim, o outro lado da nuvem, porque lá em Atos, ele estava no meio daquela multidão, e viu quando a nuvem levou o nosso Senhor, e João nunca mais viu o Senhor. E se você estudar a vida de João, você sabe que João, ele era muito íntimo do Senhor, ele tinha uma relação muito próxima, muito íntima, ele era o mais jovem dos discípulos, possivelmente João tinha entre 17 a 20 anos, era curioso, irmãos, porque os outros discípulos eram bem mais velhos. Então, sabe qual é a figura que você tem de Jesus caminhando com os 12 discípulos? Era Jesus, 11 adultos e um rapazinho. Essa é a figura. Então, Jesus estava andando com 12. Então, a gente pensa, 12 homens, sim, exceto um que era um garoto ainda. Quem era esse garoto? Que às vezes ficava cansado, Jesus tinha que colocar no seu ombro e deitava, recostado no peito de Jesus. João, porque ele ainda precisava de carinho paterno, materno. Era um menino. Ele foi com o irmão dele era uma pessoa madura. Ele foi com aqueles anciãos mais velhos, aliás, Pedro e André. João era chamado filho do trovão, impetuoso, inconsequente. Veja a história do João, ele era inconsequente porque isso faz parte da juventude. Um dia ele mandou Jesus pôr fogo numa cidade, irmãos. Só um menino inconsequente quer ver o circo pegar fogo. Esse era João. Ele tinha um apelido, filho do trovão, porque ele era inconsequente, era um menino, mas ele amava o Senhor, irmãos. Ele amava o Senhor de um tanto. Ele cresceu, ele foi um homem maduro. Quando ele teve essa visão, todos os apóstolos já estavam mortos. Ele tinha aproximadamente 90 anos, quando ele escreveu o Evangelho de João, o seu Evangelho. O Evangelho que ele escreveu na mais profunda experiência que um homem podia ter na sua vida aqui na terra, com o Senhor. Foi ele que escreveu o Evangelho de João, por isso que ele é tão profundo, irmãos. É um livro escrito no lugar santíssimo.
E aqui você está tendo a revelação que ele vê aquele outro lado da nuvem. Sabe como eu consigo juntar essas duas partes? Eu junto assim, irmãos. João estava ali vendo o nosso Senhor ser levado aos céus. Então ele ficou olhando a nuvem. E talvez ele tenha se perguntado: o que está do outro lado daquela nuvem? Ele viu a nuvem levar o Senhor. Agora João está olhando o outro lado da nuvem. O outro lado da nuvem, ele viu o Senhor. E quando ele o viu e ouviu, ele caiu como morto aos seus pés. E esse ministro do santuário, deste tabernáculo celestial, disse assim para João: não temas. Aqui está assim: eu sou o primeiro e o último. Mas o texto grego está assim: eu sou o alfa e o ômega. O alfa é a primeira letra do alfabeto grego. O ômega é a última. O que o Senhor está dizendo com isso? Eu sou o alfa e o ômega. Eu sou o princípio e eu sou o fim de toda a revelação, de toda a palavra. Nós podemos dizer que ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Aí ele diz assim: não temas, eu estive morto, mas hoje eu estou vivo. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Agora você descobre porque ele está sentado no trono. É porque até a morte e o inferno ele venceu por nós. Então, meus irmãos, que visão linda é esta que João tem aqui. É um complemento glorioso daquilo que está nos versículos 1 e 2 de Hebreus capítulo 8. Aí você tem a visão deste sumo sacerdote. Que o Senhor, com esta palavra, irmãos, provoque em nós um anelo profundo de poder comer desse pão, beber esse cálice. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse momento tão glorioso que nós pudemos ler a tua palavra, Senhor. Esse momento que nós pudemos aqui, Senhor, meditar nessas verdades tão grandiosas, que é o nosso alimento, é a nossa vida, é aquilo, Senhor, que fortalece a nossa esperança. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, fale com a tua igreja de maneira gloriosa nesta manhã. Fale a ela, Senhor, que o Senhor possa tocar cada coração nesta manhã aqui. Mesmo os corações, ó Deus, que estão distantes de Ti, fala com eles. Não desista do teu filho, não desista da tua filha. Nós te pedimos, Senhor, pela tua misericórdia, a qual nós temos a certeza que ela se renova a cada manhã. Então, Senhor, nesta manhã, renova a tua misericórdia por nós aqui neste lugar. Em nome de Jesus nós te rogamos, ó Deus. Amém.